Olá, boa noite. Boa noite. Emílio e Marcelo Odebrecht fecham acordo de delação com procuradores da Lava Jato. Supremo decide Renan Calheiros vira réu pela primeira vez. O presidente do Senado é acusado de desviar dinheiro público. Sérgio Moro vai ao Congresso e debate projeto sobre abuso de autoridade. No plenário, o juiz foi ironizado pelo ministro do STF, Gilmar Mendes. A tragédia aérea com a Chapecoense. Direção do clube informou que o velório das vítimas será no sábado. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos, desde cedo, porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Todo Seu de hoje. Aprecie um jantar delicioso com Silvia Popovic. Curta o som de Jair Oliveira e confira as últimas novidades dos famosos. Fica comigo no Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Claro, eu tô aqui te esperando, né? Oferecimento CVC, sempre com você. Polícia Federal deflagra a 8ª fase da Operação Zelotes. Entre os alvos da nova etapa está o Banco Boston, cuja filial brasileira foi comprada pelo Banco Itaú em 2006. Batizada de Caso Boston, a 8ª fase também investiga escritórios de advocacia e empresas de consultoria. Em nota, a Polícia Federal informou que apura a existência de um conluio entre o Bank Boston e o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, no período de 2006 a 2015. Ligado ao Ministério da Fazenda, o CARF é responsável pelo julgamento de autuações aplicadas pela Receita Federal a empresas. Em São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco foram expedidos 21 mandados de busca e apreensão e 13 de condução coercitiva, quando a pessoa é levada para depor. A maior parte dos mandados foi cumprida aqui em São Paulo. Foram 19 de busca e apreensão e 11 de condução coercitiva. Os investigadores da Polícia Federal ouviram 10 pessoas, entre advogados e ex-conselheiros do CARF. O ex-superintendente do Bank Boston, Valcris Rosito, foi um dos alvos de hoje. Atualmente, ele tem um escritório de advocacia na região central de São Paulo. Nossa equipe foi até lá. Ele falou assim que o doutor Valcris alugou uma sala lá com eles, né? Só que ele não está aí hoje. Pela manhã, a Polícia Federal fez buscas no Banco Itaú Unibanco a fim de apreender documentos relativos a processos tributários do Bank Boston. Em nota, o Itaú Unibanco afirmou que, ao adquirir o Bank Boston em 2006, o contrato não abrangeu a transferência para o Itaú dos processos tributários do Bank Boston. Esses processos continuaram de inteira responsabilidade do Bank of America. A Operação Zelotes foi deflagrada em março de 2015 e investiga a manipulação de processos e de resultados de julgamentos no CARF.
Com o avanço das apurações, a Polícia Federal também encontrou indícios de venda de medidas provisórias que prorrogavam incentivos fiscais a empresas do setor automotivo. Entre as empresas de diversos ramos que foram implicadas nas investigações está o Bradesco, cujo presidente Luiz Carlos Trabuco virou réu em uma ação que tramita na Justiça Federal do Distrito Federal. O prejuízo provocado pelos crimes investigados pelas Zelotes pode chegar a 19 bilhões de reais. Os suspeitos desta nova fase poderão responder por corrupção ativa, corrupção passiva, advocacia administrativa tributária e lavagem de dinheiro. Em nota, o Bank of America afirmou que está cooperando integralmente com a documentação requerida pelas autoridades brasileiras e ainda não há informações que confirmem que a condução coercitiva de Valcris Rosito foi realizada. Por maioria, Supremo Tribunal Federal torna o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, réu em uma ação penal pela primeira vez. Renan Calheiros responderá pelo crime de peculato. Ele é acusado de ter recebido propina da Mendes Júnior para apresentar emendas que beneficiariam a empreiteira. Em troca, teve despesas pessoais da jornalista Mônica Veloso, com quem teve uma filha, pagas pela empresa. Para os investigadores, Renan não tinha dinheiro suficiente para pagar a pensão. Para comprovar que tinha condições, Renan apresentou recibos de venda de gados em Alagoas. O que produz indícios de que as notas fiscais não representam real transação comercial, mas sim destinavam-se exclusivamente a mascarar a apropriação ou desvio de dinheiro público. No entanto, o STF não acolheu a denúncia de falsidade ideológica e uso de documento público falso. Para Fachin, os crimes prescreveram. A denúncia chegou à corte em 2007. O ministro Teori Zavascki disse que não se pode culpar o STF pela demora nas investigações. O Supremo é juiz, não é o investigador. Não é ele que busca a prova. O Supremo julga. No STF, Renan Calheiros é alvo de outros 11 inquéritos em diversos casos, relacionados inclusive à Lava Jato e às Zelotes. Ministro do STF, Gilmar Mendes, e juiz Sérgio Moro divergem sobre a lei de abuso de autoridade. Ambos estiveram no Senado para falar sobre o assunto e o evento ainda teve discussão entre um senador petista e Moro. Para Moro, juiz responsável pela Lava Jato na primeira instância, este não é o melhor momento para a aprovação da lei. O que a sociedade anseia no presente momento é um enfrentamento mais efetivo, claro que com o resguardo dos direitos fundamentais e do devido processo legal, mas desse tipo de criminalidade. E a aprovação de um projeto nesse presente momento poderia dar uma mensagem errada à sociedade. O ministro do STF, Gilmar Mendes, rebateu. Teríamos que, daqui a pouco, então, buscar um ano sabático das operações para fazer para que o Congresso pudesse deliberar sobre um tema como esse? Para Sérgio Moro, se a lei for aprovada, ela pode tolher investigações. Há que se ter um cuidado todo especial para que, a pretexto de se coibir o abuso de autoridade, a legislação prevista não tenha um efeito prático contrário de cercear não o abuso, mas sim o mero cumprimento do dever. Moro e Mendes divergiram ainda sobre o pacote anticorrupção aprovado na Câmara, que também prevê punição a juízes e promotores. E aqui não quero ser ofensivo, mas de certa maneira retrata um pouco o que aconteceu. Emendas da meia-noite que não permitem uma avaliação por parte da sociedade, que não permitem um debate mais aprofundado por parte do parlamento, não são apropriadas, tratando de temas assim tão sensíveis. Com todo o respeito, precisamos olhar com atenção também os projetos de iniciativa popular. Eu hoje frequento muito São Paulo e aprendi que quem contrata o Sindicato dos Camelôs, em uma semana consegue 300 mil assinaturas. Portanto, não vamos canonizar iniciativas populares.
Já o presidente do Senado disse que é equivocada a ideia de que a proposta de abuso de autoridade tem como objetivo intimidar o Ministério Público e juízes. Eu considero a Operação Lava Jato sagrada. A Operação Lava Jato, ela definiu alguns avanços civilizatórios. Ela precisa, sim, ser estimulada. Ainda na sessão do Senado, houve uma rápida discussão entre o juiz Sérgio Moro e o senador Lindbergh Farias, do PT. Ninguém está acima da lei. Nem o juiz, nem o senador, ninguém está acima da lei. Olha, nunca tive a pretensão de estar acima da lei, eu sempre profiro minhas decisões com a pretensão de cumprir a lei. O presidente em exercício da Chapecoense, Ivan Toso, informou que o velório das vítimas da tragédia com o voo da delegação do clube vai ser na manhã de sábado. Ainda não há um número oficial de corpos a serem velados no estádio, mas a previsão é de que sejam pelo menos 51. As vítimas devem chegar ao Brasil na madrugada de sábado. Todos os corpos já foram identificados e estão em funerárias colombianas, passando pelo embalsamento. A Prefeitura de Chapecó está organizando um velório coletivo na Arena Condá. Nos primeiros 45 minutos, a cerimônia deve ser reservada apenas para familiares. A entrada dos torcedores só vai ser liberada depois e as pessoas vão ocupar as arquibancadas da arena. De acordo com a assessoria do Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer irá a Chapecó, mas a previsão é que participe de uma cerimônia somente no aeroporto. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, vai participar do velório. O técnico Tite, da seleção brasileira, desmarcou uma viagem para a Europa e também vai participar da cerimônia. O preparador físico Anderson Paixão, que morreu no acidente, fazia parte da comissão da seleção. Entre os 6 sobreviventes da queda do avião da Chapecoense, 2 tripulantes bolivianos estão se recuperando bem. Os outros 4, os jogadores Alan Ruschel, Jackson Foman e Neto e o jornalista Rafael Renzel, continuam em estado crítico, mas segundo os médicos, todos apresentaram leve melhora no estado de saúde. A empresa Lamia, que operava o voo que caiu levando a delegação da Chapecoense, teve hoje a licença de operação suspensa. A Autoridade de Aviação Civil da Bolívia suspendeu a licença da Lamia depois que o secretário de Segurança Aérea da Colômbia, Fred Bonilla, garantiu que o avião não tinha combustível no momento da queda. Podemos afirmar claramente que a aeronave não tinha combustível no momento do impacto. Por lo tanto, iniciamos um processo de investigação para poder esclarecer o motivo por el qual dicha aeronave não contava com combustível ao momento do impacto. Segundo Bonilla, o piloto recebeu todo o apoio necessário da torre de comando, mas demorou para usar a palavra emergência. Caso ele tivesse reportado a falta de combustível, poderia ter tido prioridade para pousar antes do avião da Viva Colômbia, que acabou aterrissando primeiro por alegar vazamento de combustível. O secretário de Segurança Aérea colombiano também disse que o plano de voo da Lamia previa a possibilidade de parar para reabastecer na cidade boliviana de Cobija e em Bogotá, capital colombiana, mas que isso não foi feito. Familiares do piloto Miguel Quiroga, dono do avião e da própria Lamia, disseram hoje que culpá-lo pelo acidente é cruel e absurdo. Quiroga foi um dos mortos na tragédia. Também hoje foi afastada do cargo a funcionária do aeroporto de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, que disse ter alertado o representante da Lamia de que o combustível era insuficiente. Voltando a falar de política, hoje, juízes e membros do Ministério Público fizeram diversas manifestações contra o pacote anticorrupção aprovado na Câmara. Centenas de juízes e promotores fizeram um ato em frente ao Supremo Tribunal Federal. Eles são contra o item do projeto, incluído por deputados, que prevê o crime de responsabilidade a magistrados e membros do MP que cometerem algum tipo de abuso de autoridade. Também aconteceram manifestações em Curitiba, João Pessoa, Porto Alegre e Recife. Aqui em São Paulo, membros do Ministério Público fizeram um ato em frente ao Fórum João Mendes. O Procurador-Geral de Justiça, Gianpaolo Ismânio, disse que a iniciativa da Câmara dos Deputados fragiliza a democracia brasileira. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, comentou o ato. Disse que o grupo abordou preocupações legítimas e o ministro Gilmar Mendes criticou o ato.
E pelo segundo dia seguido, manifestantes contrários a medidas aprovadas pelo Congresso fizeram panelaços aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na capital fluminense, moradores dos bairros de Laranjeiras bateram panelas por volta das 8h30 da noite, já que em São Paulo também foi registrado esse tipo de manifestação na região central. Odebrecht assina acordo de leniência de 6 bilhões e 700 milhões de reais com procuradores da Operação Lava Jato em Curitiba. Este é o valor da multa que deve ser paga pela construtora no prazo de 20 anos. Com a leniência, uma espécie de delação premiada de pessoa jurídica, a companhia admite irregularidades em contratos com o governo e assim garante o direito de continuar sendo contratada pelo poder público. Com o acordo firmado pelo Odebrecht, as assinaturas das delações premiadas de 77 executivos do grupo devem começar ainda hoje em Brasília. Entre as delações estão a de Emílio Odebrecht, fundador da empreiteira, e a do filho dele, Marcelo Odebrecht, ex-presidente. E agora vamos ao comentário de política com José Neumani Pinto. Pois é, o que se temia em Brasília aconteceu, começou a acontecer. Todo mundo está falando nos jornais, nos noticiários do rádio e da televisão, nos 28 deputados processados que votaram contra juízes e procuradores. Todo mundo está esquecendo que deve ter aí entre 150 e 200 com medo do que está para vir com a delação e a leniência do fim do mundo da Odebrecht, que vai morrer ali com 6 bilhões e 700 milhões de reais, olha que é dinheiro, hein? Mas em 20 anos, em pagamentos suaves de 20 anos. Dizem que a coisa vem de Fernando Henrique até Temer. Palácio do Planalto treme, Congresso Nacional treme, o governo e a oposição não dormem mais. Só dorme hoje no Brasil quem não tem nenhum rabo de palha preso. Mesmo assim, gente assim como eu, já não dorme mais porque a insônia vem da crise, da qual fala Denise, a crise econômica. É pesada. Então, cuidado. Até terça. Direto ao assunto em pé. No segundo dia de viagem por Cuba, as cinzas do ditador Fidel Castro chegam a Santa Clara e passam a noite no mausoléu de Ernesto Che Guevara. Milhares de pessoas viram a passagem do comboio nas cidades de Matanzas e Cienfuegos. Era madrugada quando a urna com as cinzas de Fidel Castro chegou a Santa Clara, no centro do país. Um memorial com uma estátua é homenagem ao guerrilheiro argentino Ernesto Che Guevara, o principal companheiro de Fidel Castro na Revolução de 1959, que derrubou o ditador Fulgêncio Batista. A peregrinação começou ontem e termina sábado em Santiago de Cuba, berço da Revolução. O enterro será domingo, perto da tumba de José Martí, o herói da independência cubana. Os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff vão participar do funeral de Fidel Castro em Santiago de Cuba. Eles viajam para Cuba no sábado e voltam ao Brasil na segunda-feira. Congresso da Colômbia aprova o novo texto do acordo de paz com as Farc. Agora começa a fase de desarmamento da guerrilha. O acordo foi aprovado pela maioria do governo no Senado e na Câmara dos Deputados. A oposição, liderada pelo ex-presidente e atual senador Álvaro Uribe, não participou das votações porque considera que o novo texto ainda oferece concessões demais às Farc. Foram mantidos pontos críticos, como a elegibilidade dos guerrilheiros. O acordo original foi renegociado depois que um referendo rejeitou o texto original por uma pequena margem. A ratificação do Congresso dá início à contagem de 6 meses para as Farc abandonarem as armas e formarem um partido político. Termina assim o conflito armado mais antigo das Américas. Em 52 anos, 260 mil pessoas morreram, 60 mil desapareceram e quase 7 milhões de colombianos foram deslocados.
Ministério Público Federal do Ceará afirma que vai pedir a anulação do Enem. Um relatório da Polícia Federal mostra que houve vazamento das provas do exame para pelo menos 2 pessoas. O INEP, que é ligado ao Ministério da Educação, afirmou que não há indício do vazamento de gabarito da prova e diz que o Ministério Público teria vazado dados de uma investigação para causar tumulto e insegurança. Em evento em São Paulo, o presidente Michel Temer volta a defender a PEC do teto dos gastos. O presidente Michel Temer chegou ao hotel aqui na Zona Sul de São Paulo por volta das 5h30 da tarde e falou durante 40 minutos a investidores nacionais e internacionais. Temer voltou a defender a PEC do teto de gastos, que já foi aprovada na Câmara dos Deputados em 2 votações e em primeira votação no Senado. Disse que primeiro é preciso fazer um ajuste fiscal no país e que só assim a confiança dos investidores vai voltar. O presidente prometeu também encaminhar para o Congresso Nacional, ainda este mês, a proposta de reforma da Previdência. O que faremos na próxima semana, quando remeteremos ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição que visa a readequar a Previdência Social no nosso país, porque registro que no tópico da Previdência Social, o déficit também é de quase 100 bilhões de reais neste ano e projetados 140 bilhões para o ano que vem. Temer saiu sem dar entrevista. Já o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que também participou do encontro, deu uma rápida entrevista. Ele comentou o encontro que teve com 5 governadores que representaram todas as regiões do país e que os governadores se propuseram a fazer também um ajuste fiscal nos estados, nos mesmos moldes do ajuste sugerido pela União, limitando o crescimento dos gastos públicos. Os governadores todos pactuaram um acordo pelo qual os estados também vão seguir um limite para o crescimento dos gastos públicos, que será ou a inflação ou o crescimento das receitas líquidas estaduais, aquele que for menor. O dólar comercial fechou hoje em forte alta de 2,4%, cotado a R$ 3,46. É o maior valor de fechamento desde 16 de junho. E a Bolsa de Valores de São Paulo despencou. A Bovespa caiu quase 4% no pregão de hoje. E agora o comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado está refletindo o ambiente político e econômico. A disputa entre os poderes produz um desgaste maior da classe política que pode bater no presidente Temer, já fragilizado pelo desempenho ruim da economia e pelo risco de maior envolvimento do governo nas denúncias da Lava Jato e nas delações, especialmente da Odebrecht, que estão para sair do forno. Pegou muito mal a armação da Câmara para desfigurar as medidas anticorrupção e a tentativa de Renan Calheiros de votar a matéria em regime de urgência, em resposta à ameaça dos procuradores de renunciarem à força-tarefa da Lava Jato. O clima institucional está muito pesado e é tudo o que o país não precisa no momento em que tenta reverter a crise econômica histórica, como mostraram os dados do PIB. Preocupou principalmente a queda dos investimentos, que é uma indicação de menor confiança das empresas, de investidores nas perspectivas do país. E a crise política pode tornar tudo mais difícil. Se essas arapucas do Congresso chegam às mãos de Temer, o governo pode ficar numa grande enrascada. Se aprova, fica ainda mais impopular e ele terá de tomar medidas impopulares, como a reforma da Previdência, para promover o ajuste fiscal, fundamental para dar uma base mais firme à retomada do crescimento. Se veta, arruma uma briga com o Congresso, que terá de aprovar as medidas. Sem o ajuste, o potencial de reação da economia fica ainda mais comprometido. O governo Temer corre o risco de cair numa situação de ingovernabilidade como o anterior. Todo esse ambiente é que provocou a reação negativa de hoje do mercado financeiro. Reação que pode prosseguir, já que não podemos contar muito com a disposição da classe política de pacificar o país. E o cenário externo pode colocar mais lenha na fogueira, com a alta dos juros dos Estados Unidos, a política de Trump, as incertezas quanto aos rumos do bloco europeu. 2016 não vai deixar boas lembranças e já está contaminando o cenário de 2017. Eu volto na segunda, até lá. Países do Mercosul decidem suspender a Venezuela por não cumprir os acordos do bloco.
Chanceleres do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai tomaram a decisão nesta noite. A notificação deve ser entregue ao governo de Nicolás Maduro amanhã. A suspensão passa a valer quando ela for entregue. Astros e estrelas do cinema e dos livros, além de mestres dos quadrinhos, estarão reunidos até o próximo domingo em São Paulo. Eles participam da Comic Con Experience, considerado o maior evento da cultura pop da América Latina. Logo na entrada do centro de exposições já dá para sentir a vibração dessa galera. A fila é interminável, mas o que eles tanto querem ver? Eu vim ver todos os stands que tem falando sobre séries, sobre tudo a diversidade que a gente gosta hoje em dia, né? Ela curte muito, né? Então a gente tem que acompanhar e aprende a gostar. Sim, tudo do universo geek tem aqui. Jogos de videogame, quadrinhos, personagens de cinema, de séries de TV. Mas eles não vêm só para ver. Gabriela investiu R$ 1.200 na fantasia para virar atração também. Eu adoro a personagem, eu adoro cosplay, me faz me sentir bem e todo o dinheiro que eu tenho eu gosto de gastar com isso. Então é muito bom para mim. A família Bueno também caprichou no visual. Tudo para agradar o Gabriel, de 9 anos, que queria vir de Coringa. E a gente acabou querendo acompanhar ele para não se sentir sozinho de Coringa. É um evento bem família mesmo. Tem pai que influencia o gosto do filho e mãe que vira criança na frente do personagem. Eu sempre tive 5 anos, eu tenho a idade dos meus filhos. Aliás, as crianças ganharam espaço especial de brincadeiras. A Comic Con é um evento de cultura e de consumo. Não dá para resistir sair daqui sem um mimo que for. Quem gosta de personalização pode também ter um óculos gravado na hora, um símbolo do super-homem na lente. Ela também tem um filtro que filtra a luz azul. A luz azul é emitida pelas telas digitais que também são nocivas aos olhos. Mas é, acima de tudo, também um evento de fãs apaixonados. Você está ouvindo essa gritaria? Ela vem de dentro daquele auditório. Ali tem um ator famoso, Vin Diesel. E essa fila aqui do lado de fora, ela é de quem não conseguiu entrar. Muita gente ficou para fora, inclusive nós da imprensa. Até super-herói foi barrado por aqui. Tá há quanto tempo aqui? Tem 1 hora já. Vai conseguir? Não, já fechou já. Agora é só para ver os outros em diante. E aí, como muita gente não conseguiu entrar dentro do auditório, o ator resolveu vir aqui para o lado de fora para agradar os fãs brasileiros. Olha só a muvuca que a gente se meteu. Todos os filmes dele eu assisto até hoje. Valeu a pena? Sempre vale, né? Sempre vale. A Comic Con Experience acontece no São Paulo Expo, antigo centro de exposições imigrantes na zona sul da capital, até o próximo domingo. Amanhã e sábado a feira acontece das 10 da manhã às 10 da noite. No domingo vai até às 8 da noite. Os ingressos custam de R$ 300 a R$ 400. Estudantes pagam meia. Bem, nós ficamos por aqui. Lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Até amanhã, Tchau, Gabriel. Lu. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. E fica agora com o Rony Bono todo seu. Até amanhã, 10 horas, hein? Dicas de saúde, beleza e qualidade de vida você encontra no Você Bonita. Nesta sexta, meio-dia. Assista agora. Todo seu.